O tema do nosso culto hoje é Cristo e Graça, porque quando nós falamos do Evangelho, muitas vezes se tem perdido essa dimensão da graça que Cristo nos trouxe. E o Senhor nos acolhe nesse culto de hoje com a palavra do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, que diz: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim a graça de Cristo se manifesta sobre nós. Ele foi enviado a nós pelo Pai e Ele também nos envia ao mundo com um propósito. Então que a paz de Cristo possa estar sobre nós nesse culto e que Ele nos permita sairmos daqui hoje na certeza de que Ele nos falou, que nós possamos sair daqui animados para cumprir os propósitos pelos quais Cristo nos envia ao mundo. Assim celebramos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém? Amém. Quero convidar para ficarmos de pé e termos um momento de oração e assim também confessamos a Deus os nossos pecados. Senhor Deus, Pai bendito, graça nós te damos por mais esta manhã em que o Senhor tem renovado a tua graça sobre nós, tem nos dado vida e a oportunidade de nos reunirmos em culto. Assim como é a palavra da acolhida nesse culto, dá-nos da tua paz, permita que também possamos ir ao mundo e assim anunciar esta tua paz, a paz que está dentro do nosso coração. Mas muitas vezes, ó Deus, o pecado tem nos tirado esta paz, tem tirado a calma, a tranquilidade, e nós vivemos angustiados. Por isso queremos te pedir perdão pelos pecados, para que, sendo perdoados, possamos experimentar da tua paz. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões, e por Jesus Cristo nós pedimos: dá-nos o teu perdão. Assim oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. O Salmo 86, versículo 5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos os que te invocam. Estas são palavras de graça e perdão a todos que oram e confessam a Deus os seus pecados. Deus
Senhor Jesus, nós te bendizemos pela palavra de acolhida, pela paz que é proferida sobre nossas vidas, paz que só vem de ti. Obrigado também pelo perdão dos pecados, quando nós confessamos a ti a nossa culpa. E neste momento queremos te pedir, aquieta-nos, para podermos ouvir o teu falar. Concede-nos, ó Deus, que possamos, ao aprender esta tua palavra, bendizermos o teu santo nome com o nosso viver. Assim nós pedimos, fortalece-nos com a tua palavra, nos anime, nos enche de fé e de esperança, e fique assim conosco. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto bíblico encontra-se no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 23. Este é a imagem do Deus invisível. Paulo está falando de Jesus. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque agradou a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos de entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vocês foram reconciliados no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a palavra do Evangelho para hoje. No tempo em que o apóstolo Paulo viveu, ele também escreveu essa carta, ele teve um objetivo para poder fazer a escrita dessa carta. A igreja na cidade de Colossos, ela se reunia em culto, ela ia para estudar a palavra, mas surgiu um grupo de membros dentro daquela igreja em Colossos, que eles começaram a se achar muito inteligentes. Eles se achavam muito importantes, e alguns chegaram até dizer: este ensino que o apóstolo Paulo está pregando, ele é muito simples, ele não é ideal. Nós descobrimos algo a mais a respeito da salvação, a respeito de Jesus. Vejam só, tinha alguns membros da igreja de Colossos que já se achavam mais inteligentes a respeito da fé do que o apóstolo Paulo, e já estavam querendo ensinar coisas a mais. Primeiro ensino para nós nessa manhã: se tem alguém querendo te ensinar algo que os apóstolos não ensinaram, não acredite. Fique só com aquilo que os apóstolos ensinaram, porque isso é a verdade. Então Paulo escreve essa carta para combater esse grupo que estavam trazendo coisas diferentes para dentro da fé cristã. E daí, uma das coisas que esse povo estava ensinando, eles estavam dizendo que o Evangelho, ele é algo somente para pessoas muito instruídas. Para você alcançar a salvação, você precisa estudar muito, adquirir muito conhecimento. E à medida em que a tua mente vai adquirindo conhecimento, é como se o caminho para Deus estivesse sendo aberto. Mas então as pessoas que não tinham condições de receberem boa instrução estariam fora dos céus.
O Evangelho agora não é para as pessoas que não têm instrução? Paulo disse, está errado, porque a salvação não vem pelo conhecimento da mente, mas o conhecimento vem pela fé. Claro que nós devemos conhecer a palavra de Cristo, nós não estamos aqui ignorando o conhecimento, mas se você ouviu falar de Jesus, que Ele morreu em favor de ti na cruz e ressuscitou de entre os mortos, se você crer nessa mensagem, você será salvo, mesmo que não entenda toda a Escritura. E então o apóstolo Paulo diz, esse povo está ensinando coisa errada. O Evangelho que Cristo deixou, Ele nos traz a salvação, por mais simples que sejamos, o importante é que tenhamos fé. E esses gnósticos começaram ainda a ensinar algumas outras coisas erradas com relação à Bíblia. Tudo isso que você vê à sua volta, a matéria, eles diziam, existe eternamente. Por isso, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo, não, todas as coisas foram criadas por Jesus e para Ele. É Ele que criou e é Ele que sustenta todas as coisas. Então, todas as coisas que você vê, inclusive as invisíveis, como o ar, por exemplo, foi criado por Jesus, elas não são coisas eternas. Então, de novo, Paulo está afrontando esse pessoal que pensava que tudo que existe já existiu eternamente e que Deus só colocou uma ordem no caos. Não, Deus criou o mundo e ainda colocou ordem no caos. Mas os gnósticos, eles iam ainda mais longe. Eles pensavam que Deus é como uma força. E agora dizer, parece que esse grupo de gnósticos está muito vivo ainda hoje aqui no Brasil. Tem muitas pessoas dizendo assim, Deus é uma energia. Já ouviram falar isso? Deus é uma força. E vamos dizer assim, olha, Deus então é aqui, o altar representando Deus. Os gnósticos diziam que quanto mais distante alguém está de Deus, menor a força que ele recebe. Então, quanto mais distante de Deus, menos você vai receber o poder de Deus, a energia de Deus, e quanto menos você conhece de Deus, mais ignorante você fica. Não, Paulo vai dizer, isso não é verdade. Eles diziam, a terra está tão longe de Deus que o ser humano chega a se rebelar contra Deus. Paulo diz, a terra foi criada por Deus e a terra não está tão longe que Deus não possa alcançar. Na verdade, Deus nos alcança em qualquer lugar que nós estivermos, inclusive Jesus veio até nós, e Ele é o próprio Deus. Ele é a visão perfeita de Deus. Ele se fez ser humano e habitou entre nós. Isso para um gnóstico era uma ofensa. Ele dizia, se a matéria ela existe eternamente e a matéria é má, ela está afastada de Deus, está longe de Deus, e Deus é uma energia poderosa, santo, Deus nunca pode nem encostar na matéria, porque a matéria contamina, ela é pecaminosa, ela é ruim. E Paulo vai dizer, não, mas Jesus se fez ser humano, Ele se fez matéria, Ele habitou entre nós. É o próprio Deus que se transformou em matéria. Ele se humilhou para estar em nosso meio. Então esses gnósticos, eles estavam acreditando em Deus como uma energia, mas Paulo vai dizer, esquecem isso. Não existe um caminho, tipo uma escadinha que você pode ir escalando, aí você estuda, aí você é como se descobrisse uma senha, uma chave, que você abre mais uma porta de um degrau dos céus, e daí você estuda e se esforça de novo, e você aprende mais um pouquinho, e como se você subisse mais um degrau na fé, até chegar a Deus. Essa escadinha não existe. Paulo vai dizer, Jesus é o único intermediário entre Deus e os seres humanos. Não existe outro. Jesus é a porta, Jesus é a senha, e só por meio dele você chega aos céus. Eu quero fazer uma pergunta para a comunidade aqui agora. Digamos que se o apóstolo Paulo não tivesse tempo de escrever esta carta aos Colossenses, o que teria se dado com aquela comunidade? Eles teriam perdido a essência do Evangelho. A mensagem de Jesus já estava tão corrompida
que Jesus seria esquecido pela humanidade. E graças a Deus que o Evangelho chegou até nós e nós sabemos, olha, não podemos aceitar nenhum ensino diferente do que Paulo ensinou, porque a salvação é somente em Jesus. Digamos, se essa carta também não tivesse chegado até nós, o que a gente iria saber de Jesus? Que a gente precisa passar de degrau em degrau, se esforçando ao máximo para chegar ao céu com nossos próprios méritos, com a nossa própria inteligência? A gente sabe que isso não dá em nada, que a gente estaria condenado e a fé cristã estaria perdida. Então, graças a Deus, porque essa mensagem chegou também até nós. Alguns gnósticos que diziam que Jesus não podia ser de carne e osso, eles diziam, não, Jesus, então ele pode ser um daqueles mestres que está mais próximos de Deus, que ele recebe mais a luz de Deus. Ele pode ser muito importante pelos ensinos que ele fez, por tudo que ele fez, e parece até que ele tinha um corpo humano, mas o corpo não era de sangue de verdade. Era como se fosse um fantasma com uma forma corporal. E esse Jesus, ele não pode ter sangue porque o sangue ele é contaminado. E Paulo vai dizer, não, ele é um ser humano, com corpo, com sangue, morreu e ressuscitou, é o primeiro entre todos os ressuscitados, para que pudesse ter a primazia de todas as coisas. E a salvação não pode ser adquirida por outro meio, somente por este Jesus enviado a nós. E é Ele que nos traz a graça, o perdão e a redenção. Sabe, durante todo o tempo a igreja pregou essa mensagem. Martinho Lutero, ele recuperou essa mensagem ao trazer a reforma, ao resgatar a mensagem da salvação do Evangelho. Mas ainda hoje parece que a humanidade não está disposta a entender que a salvação é só por graça. Se você crer em Jesus, será salvo. Se você se render a Ele como Senhor e Salvador, isso é suficiente para a salvação. Mas a gente sempre está querendo pagar, a gente sempre está querendo dar uma retribuição, a gente sempre quer fazer algo em troca. E o ser humano não pode dar nada em troca. A salvação não está à venda. Ela é graça, ela é um presente de Deus para nós. Basta a gente aceitar. Se alguém te oferece um presente, você pode estender a mão e receber o presente. Mas também você pode ficar assim, ó, de braço cruzado e dizer, eu não vou receber, não quero. Assim é com a salvação. Nós podemos ficar de braços cruzados e dizer, se é de graça eu não quero, não deve ser tão bom. E a gente pode estender e dizer, Senhor, obrigado pelo presente da salvação, obrigado por Jesus, e eu creio e Ele nos salva. Então o Evangelho é para todas as pessoas que aceitarem a Jesus. Não existe uma casta evoluída, alguém que já nasceu mais evoluído, mais iluminado, ou alguém que está se esforçando e está ficando mais iluminado. Isso não existe. Eu, por ser o pregador do Evangelho, não sou mais iluminado. Todos os que têm fé podem se chegar a Deus igualmente. E por isso Paulo vai dizer que se você quiser conhecer a Deus, é só você olhar para Jesus, porque Ele é a revelação perfeita de Deus. O Filho é o sustentador de todas as coisas, inclusive da nossa vida em meio às dificuldades que enfrentamos. Jesus é também o cabeça da igreja, Ele é que guia o seu corpo pelo mundo. O que eu posso dizer a esse respeito? A igreja pode se reunir todos os domingos em culto. A igreja pode fazer grandes eventos de arrecadação de alimento para dar aos pobres. A igreja pode fazer um monte de atividades. Mas se ela perder Jesus Cristo, ela não serve mais para Deus. Ela virou uma instituição qualquer que faz uma obra social de caridade, mas ela perdeu a essência. Agora, nós precisamos guardar a fé em Jesus e dar testemunho de quem é Jesus. E então, se a gente ainda faz as obras de caridade, nós temos algo a mais a oferecer ao mundo, junto com a mensagem do Evangelho. Mas não podemos abrir mão da salvação em Cristo. Sem Jesus, a igreja perdeu a vida, ela perdeu a doutrina, e nós precisamos ser disciplinados na sã doutrina.
Então aqui uma mensagem para nós também: cuidemos do que é pregado, cuidemos da nossa fé, porque se alguém começar a ensinar doutrinas que não está na Bíblia, que não é o apóstolo Paulo que ensinou, que nós podemos sair fora porque está errado, não é uma iluminação a mais que a pessoa tem. Na verdade é doutrina satânica. No Novo Testamento diz que Deus vem se reconciliar conosco através de Jesus, e o ser humano que é reconciliado com Deus, porque Deus na verdade não estava sendo nosso inimigo. Deus sempre veio em busca do ser humano, mas é o pecado que nos faz inimigos de Deus. Então em Jesus, o Novo Testamento ele renova essa visão nossa e nos faz pensar: olha, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, nós temos uma nova amizade. Não é Deus que está com raiva de nós, mas nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado. E em Cristo nós temos salvação, vida plena, nós temos uma nova esperança, e tudo isso é graça, é amor de Deus para conosco. Então eu quero terminar ainda dizendo que o Senhor possa assim aceitar o nosso modo de vida. Que o Senhor se agrade de nós também quando nós clamamos a Ele, pedindo por uma bênção, pedindo por um socorro, pedindo por um auxílio. Que o Senhor ouça a nossa oração, o nosso grito, o nosso clamor, e que Ele assim nos responda e nos abençoe. Que Jesus possa de fato santificar a cada partícula do nosso corpo. Ele é que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Que Ele possa nos conceder o seu perdão e que nós sejamos de fato amigos e amigas de Deus, filhos e filhas santas de Deus. E que nunca desfaleça em nosso coração a fé, a esperança e o amor. Muitos desafios virão, mas que nós possamos guardar a fé, a esperança e o amor. No hino Castelo Forte a gente canta: se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, o seu reino é a nossa herança. Então que nós possamos guardar assim a graça de Jesus conosco e que o reino de Deus seja a nossa herança. E para concluir ainda dizer: fujam das falsas doutrinas, fujam dos falsos mestres, porque esses gnósticos continuam vivos em nosso meio ensinando coisas erradas. Guardemos a fé. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem sua vida ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Os que confiam no Senhor, suas forças hão de renovar. Não importa os desafios, não importa o que aconteça, em Cristo nós temos as forças renovadas. Nós vamos chegando assim à parte final do nosso culto. Fiquemos de pé então e oremos.
Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra que recebemos, pela palavra da pregação. Nós te agradecemos por nos enviar Jesus, o seu único Filho, para ser o primeiro entre todas as coisas, nos abrir o caminho aos céus. E te agradecemos porque pela tua graça nós somos salvos. Nós reconhecemos que falhamos, que nós nem sempre cumprimos o teu mandamento, a tua palavra, mas em Jesus nós fomos reconciliados e somos assim teus filhos e filhas, somos teus amigos, tuas amigas. Obrigado a Deus por esta palavra de esperança, por esse renovo. E permita que ao sairmos daqui possamos ir cheios de alegria, cheios da tua paz. E quando encontrarmos pelo caminho pessoas aflitas e sem esperança, que possamos assim dar testemunho do que o Senhor já fez por nós e que também o Senhor deseja reconciliá-los e poder fazê-los teus amigos. Porque tem muitas pessoas vivendo sem saber desta amizade gratuita que o Senhor nos traz. Assim, Senhor Jesus, nós também oramos, agradecendo por esta chuva que cai sobre a terra, porque o Senhor faz a terra fértil para gerar-nos alimento e o Senhor assim mostra o teu cuidado e o teu amor para conosco. Oramos e intercedemos pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que padecem, pelas pessoas que estão doentes, enfermas. Nós oramos, ó Deus, pelas famílias que estão de luto. Pedimos que tu possas olhar pelo teu povo na terra, que o Senhor continue guiando a tua igreja na sã e reta doutrina. Tudo mais que temos a pedir ou agradecer, ainda fazemos quando juntos oramos a oração que tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quer invocar a bênção de Deus sobre a sua vida? Quiser estender a mão na posição de receber, faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar, o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama,
então um ótimo retorno para casa, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro, se assim nosso Senhor nos permitir.